Hoje é segunda-feira do Direito Constitucional e, como de costume, vou trazer uma discussão acerca da matéria constitucional e a sua aplicabilidade na prática dentro do nosso dia a dia da advocacia. Para nós, pode ser um pouco mais fácil compreender o direito constitucional dentro de uma cadeira acadêmica, dentro do ambiente acadêmico, mas quando a gente vai para a prática, isso é um pouco diferente, porque nós precisamos, além de saber o direito constitucional, necessitamos entender como utilizar a matéria constitucional dentro de uma petição. Eu diria que trazer matéria constitucional para dentro de uma petição inicial, uma contestação, demanda um exercício, uma certa ginástica, então eu vou convidar vocês para fazer esse exercício comigo. Primeiro, a gente precisa entender que a Constituição ela nasceu no momento pós-positivismo, onde o direito se aproximou da ética. E apesar de ser um entendimento muito abstrato, a gente consegue trazer para o campo da prática, entendendo que isso se implementa através da interpretação das regras constitucionais, tem como objeto a garantia da eficácia da Constituição no ordenamento jurídico brasileiro, agindo como um grande filtro. Nesse momento, é importante diferenciar hermenêutica de interpretação. A interpretação é o objeto da hermenêutica. E eu fundamento esse entendimento com a vênia do professor Ricardo Lucas Camargo, citando Carlos Maximiliano, para que a gente entenda a aplicação das regras constitucionais, tomando como linha guia a hermenêutica. Então, Carlos Maximiliano, ele diz que a aplicação não prescinde da hermenêutica. A primeira, sim, pressupõe a segunda. Isso significa que a hermenêutica compreende a lei e o seu estudo. A aplicação, por sua vez, chama a si a lei e o fato, que é o caso concreto. Ou seja, a hermenêutica é um pressuposto da aplicação. Então, na construção e valorização dos princípios constitucionais, a hermenêutica é matéria fundamental, não somente para a composição da jurisdição, mas também na complementação do texto constitucional, que é o seu objetivo. A hermenêutica, ela possui métodos de interpretação, que nós aprendemos na graduação, que são o método gramatical, o método teleológico, o método histórico e também o método sistemático. Com base nesses métodos de interpretação, o juiz constrói a sentença, complementando a criação legislativa. Quando trazemos essa afirmação, então, para o campo constitucional, precisamos entender que existe uma guia mestra para que o juiz complemente o direito, no sentido de norma, como eu havia dito antes, e essa é uma interpretação dita axiológica, resumindo, de acordo com o texto constitucional e todos os princípios que ela compreende. Essa regra de interpretação constitucional, ela deve abraçar a incorporação dos princípios constitucionais, deve compreender a necessidade de eclipsar o direito e a ética, deve também entender dentro da sentença que a Constituição é uma norma suprema, mas também deve atender o princípio fundamental da dignidade humana. Então vocês vão dizer até aqui, não tem nada novo. E estão certos, mas nós vamos chegar lá. Alexandre de Moraes, na sua obra Direito Constitucional, ele destaca que a interpretação axiológica é o liame entre o direito norma, a Constituição Federal e o caso concreto. Aqui nesse momento nós não estamos falando de controle de constitucionalidade concentrado, estamos falando de controle de constitucionalidade difuso, incidental. Seja ele em cima de artigos da Constituição Federal que tem eficácia imediata, seja ele sobre aqueles artigos que não têm, que trazem normas gerais, princípios constitucionais. Então, nós vamos arrastar esse entendimento para cima do caso concreto, tendo sempre a interpretação axiológica como um meio de se obter a jurisdição precisa para cada caso. E esse é o ponto fundamental. Nós estamos falando aqui dos fundamentos de direito de uma petição, usando a Constituição também, onde ela não se apresenta como uma norma de eficácia plena ou imediata. E é justamente essa a dificuldade, aplicar a abstração da norma constitucional à petição na prática. Bom, nós já falamos com Alexandre de Moraes, diz que a interpretação axiológica ela é essencial. Então, nós não podemos refugir, dentro de uma petição, de discutir a questão axiológica, ou seja,
os princípios constitucionais de acordo com tudo aquilo que a Constituição estabelece como regra primordial. Então, quando a gente vai peticionar, é muito fácil enxergar o que eu estou falando quando a gente tem um artigo constitucional que tem sua eficácia plena, ou seja, ele tem um mandamento. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição, que diz que os atos administrativos têm que agir dentro do campo da legalidade. Então, você vai, diante de uma decisão ilegal, contestar aquela decisão dentro do judiciário, usando o artigo 37 da Constituição. Então, você vai arguir uma inconstitucionalidade em relação a essa decisão administrativa. Porém, e quando a gente não tem um fundamento constitucional linkado a um artigo que tem a sua eficácia plena, nós vamos ter que discutir princípios, vamos ter que cotejar princípios dentro dessa petição. E é justamente disso que eu estou falando aqui no vídeo. E o cotejo desses princípios nos leva muito mais longe do que a discussão de uma inconstitucionalidade aparente. Temos que entender no âmago a ideia de justiça e arrastá-la para dentro dessa petição. E eu vou trazer um trecho muito interessante aqui do professor Francisco de Paula Bermudes Guedes, que foi meu professor na faculdade de Direito, professor de Hermenêutica. E ele tem uma passagem muito interessante no livro dele que trata justamente sobre a justiça. Então, traz uma série de ideias do que vem a ser a justiça. E na letra F, ele diz que um dos sentidos de justiça seria dar a cada um segundo o que determina a lei. E é justamente isso que trata a interpretação axiológica da Constituição Federal. Porque nós estamos falando da aplicação de leis frente à Constituição Federal e os princípios que ela tenta preservar. Então, abre aspas, esta forma de justiça carrega a aplicação do direito positivo, vale dizer, o que a lei posta determina. Esta concepção nos autoriza a dizer que o juiz é justo, íntegro, quando aplica as mesmas situações às mesmas leis. Implica em tantas variações quanto as diferentes legislações. É uma forma de justiça estática, opondo-se à justiça dinâmica, esta capaz de transformações. Todas as abordagens acima não se reconciliam, todas as anteriores às quais ele estava tratando. Prestigiar uma delas em detrimento das outras equivale a enfraquecer a justiça. Contudo, o traço comum entre elas é uma certa igualdade, propiciando uma definição formal de justiça, qual seja. E aqui, justamente a parte que eu quero destacar. Um princípio de ação de acordo com o qual os seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados da mesma maneira. Ora, o que é isso senão equidade? Então, nós temos essa caminhada, conforme sugeriu o professor Guedes dentro do seu livro, e como a gente arrasta isso para a prática vai ser determinado de acordo com cada caso concreto. É claro que existe um ponto imutável em todas as questões, que é justamente isso que eu acabei de colocar para vocês, a equidade. Então, na hora de fazer uma petição, lembre-se sempre de alinhar o caso concreto às normas de interpretação constitucionais. Cite sempre, fazendo essa costura com os fatos e os fundamentos de direito, os princípios constitucionais de interpretação da Carta Magna. Quais sejam? Nós sabemos, proporcionalidade, razoabilidade, princípio da dignidade humana. Então, não adianta citá-los de uma forma solta, você deve costurá-los sempre aos fatos da sua petição. Então, essa reflexão constitucional, eu espero que tenha sido útil para vocês. E a gente sabe muito bem que matéria constitucional deve ser arguida já de pronto na petição, para que a gente possa, então, ter acesso à discussão da matéria nos tribunais superiores. Eu espero que tenham gostado do vídeo e deixo aqui um grande abraço cheio de princípios constitucionais para vocês.